Fala pessoal, estamos aqui para falar sobre fake news e como nós devemos combatê-las. Para isso trouxemos dois especialistas no assunto. Arthur Menicucci é supervisor de conteúdo web do G1 Piracicaba e também no G1 Campinas. E o Cássio Ribeiro é editor executivo da IPTV Campinas e falaram um pouquinho mais como que é o trabalho da grande mídia nesse combate. Cássio, então para você, como que é o papel do jornalista, né, e da empresa de grande veículo assim, no combate às fake news hoje em dia? O trabalho de jornalista, né, das grandes mídias, né, é fundamental no combate às notícias falsas, né? Aliás, é algo que sempre existiu, né? Desde a existência, né, desde os primórdios do jornalismo, a notícia falsa sempre andou por aí. Antigamente era mais complicado a disseminação, não era tão rápido igual é hoje. Hoje, os meios que nós temos, né, ajudam, né, a propagar essa informação falsa de uma forma muito mais rápida do que hoje. Mas sempre existiu, né, o boato lá de trás, né, é a notícia falsa de hoje. Então, o papel do jornalista é sempre buscar esclarecer, identificar essa mentira e mostrar. E hoje você vê algumas ferramentas de alguns meios de comunicação que ajudam muito nisso, né? Basta os interessados buscar essa informação também junto a esses meios. O G1 é algo que é muito interessante, que eu gosto sempre de citar o G1, porque eles trabalham com o fato ou fake. É uma ferramenta extremamente importante que a gente também faz uso para ajudar a esclarecer algumas notícias que às vezes acabam sendo divulgadas em redes sociais. Então é um trabalho fino de apuração, eles vão em busca da verdade e até pontuam, né, se é mentira de fato, se tem um fundo de verdade, se não é bem assim. Então eles sempre estão esclarecendo nesse sentido. E outros órgãos também de imprensa também têm esse cuidado. Nós mesmo aqui na IPTV já em algumas ocasiões a gente também abordou alguns temas, né, principalmente na época de pandemia, que soltava muitas notícias falsas. A gente criou um quadro dentro do IPTV2 para poder esclarecer em relação à vacina contra a Covid e outras informações que acabam saindo, até com apoio de estudiosos ali da Unicamp, né, de cientistas que nos ajudavam a esclarecer alguns temas. Então, para a gente falar um pouquinho mais sobre o fato ou fake, queria que primeiro você explicasse para a gente o que é, no caso, o fato ou fake do G1. Fato ou Fake é um projeto nacional do G1, já começou há alguns anos. Eu tenho até que ter certeza se é 2018, mas já tem alguns anos que o G1 nacional tem esse projeto. Ele, obviamente, combate as fake news, combate a desinformação. Partiu de um entendimento de que o jornalismo profissional tem como dever combater as fake news que se espalham nas redes sociais. Então a gente usa os nossos critérios de checagem, de apuração para fazer o combate, para tentar orientar a população sobre o que é e o que não é verdadeiro nas redes sociais, principalmente o que está viralizando. Tudo é isso. Na região, esse projeto chegou a partir de um entendimento do G1 Nacional de que era importante usar a capilaridade do G1. O G1 é um site que está no Brasil todo, para também combater a desinformação. E ele começou justamente nas eleições, que é um cenário, né, é um momento da nossa democracia que é muito atacado por fake news. Então a gente foi até uma ideia ousada da gestão de trazer, de expandir esse projeto para enfim, vários, não foi o Brasil inteiro, mas várias regiões metropolitanas e outras capitais. E agora falar um pouquinho também da responsabilidade que o G1 tem como grande mídia nesse combate, né? E como que chega a massificação das notícias para vocês, se vocês têm que apurar, chega muita coisa, então nem tudo é vinculado, vocês têm que fazer esse processo de apuração. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa quantidade de coisa que chega para vocês também. Bom, primeiro a responsabilidade, né? Eu acho que todo mundo que é jornalista, que se formou na faculdade, entende o quão prejudicial para a nossa sociedade a desinformação. Quanto ela atrapalha, né? Desde políticas públicas até o nosso convívio ali com os nossos amigos.
Muitas vezes a gente é guiado por informações que são falsas, porque não tem ali um instrumento de checagem que acompanha a velocidade das fake news, né? Então, a nossa responsabilidade como jornalista de veículos profissionais é justamente combater tentar diminuir um pouco o efeito desse malefício, né, que é a desinformação. Você falou um pouco sobre o volume de checagens, enfim. O fator fake, depois que a gente fez o projeto nas eleições, ele continuou conosco. A editoria segue lá existindo como fator fake Campinas e região. A gente aproveita agora dele para muitas vezes pegar conteúdos, checar conteúdos, e na verdade não é nem conteúdo, assim, posts mesmo que viralizam nas redes sociais. E se aquilo não for verdade, a gente usa o artifício do fator fake para mostrar que aquilo de fato não aconteceu. Recentemente a gente teve até aquela apuração de um vídeo de uma onça que apareceu no interior de São Paulo. Sempre informações muito generalizadas, informações que a gente não consegue saber exatamente onde foi e tal. E a gente fez um trabalho. Então a informação era uma onça que atacou animais e pessoas aqui no interior de São Paulo, e a gente usou das nossas ferramentas de checagem mesmo para mostrar que de fato aquilo não aconteceu. E aí a gente usou do artifício do fator fake para mostrar que era fake toda aquela movimentação que foi feita e aquela discussão que se criou nas cidades do interior de São Paulo sobre um vídeo que não era daquele. Queria falar agora um pouquinho sobre como que foi a experiência do fator fake nas eleições. Você citou que teve essa participação. Fala um pouquinho de se foi o principal momento do fator fake aqui na IPTV de Campinas. Como que foi para vocês a cobertura das eleições com o fator fake? O fator fake ele traz uma responsabilidade a mais, né? A gente incluiu o fator fake no nosso leque de cobertura de eleições. Então a gente fez debates, fez entrevistas e tinha também o artifício do fator fake. De maneira geral, o fator fake entrou já, digo de maneira geral, em todo o país, né? O fator fake já é uma realidade, assim, para a gente checar fatos de debates, por exemplo, o que disse cada candidato. E é um trabalho muito importante e difícil de ser feito, porque a gente precisa checar fato a fato, precisa checar as afirmações dos candidatos. Então eu te diria que muito desafiador topar esse desafio, assim, até ousado topar esse desafio de checar as afirmações dos candidatos, o que eles trouxeram, por exemplo, de resgate histórico, assim, de partidos e tal, e a gente tem que checar isso no momento ali, né, na hora que estava acontecendo. Então foi um desafio. E como que é agora a apuração para que não seja divulgado uma fake news no jornal? Como que a equipe vai atrás de saber o que de fato é verdade para ser divulgado mais tarde? Certo. Qual que é a essência de um bom jornalista? Por essência, o jornalista é um cara desconfiado, né? É um cara questionador. Ele tem que ser assim por essência para poder apurar bem. E essa é a nossa função. Não adianta eu falar só que precisa ter bom senso. Bom senso, um pode ter, o outro não. Acho que vai muito além disso. É fazer a apuração de vida, desconfiar, principalmente em algumas situações. Ou quando você tem um grande factual, queda de um avião, por exemplo, é o dia que chove de imagens nas redações. É o momento que você tem que ter cuidado para saber se aquela imagem está chegando é daquele acidente mesmo, se não é, apurar. Na dúvida, não divulga. Ou quando a redação está naquele dia triste, sem informação, onde nada acontece, é o dia que surgem mais fatos assim que provocam, né, o jornalista, vamos divulgar, vamos pôr agora no ar, né, estamos carentes de informação. Então é um momento que você tem que ter tranquilidade, ter bom senso e antes de qualquer coisa checar, apurar, ir atrás dessas informações. Você dar uma informação falsa
você ajudar a propagar essa informação mentirosa, vai te ferir muito mais do que você perder um furo de reportagem. Então prefira perder um furo, não dê esse furo de reportagem enquanto você não tiver certeza, do que acabar divulgando uma notícia falsa. Tá, e por fim, o último recado que você diria para as pessoas que não são do meio, para elas ficarem atentas para não cair numa fake news. Eu acho que, por mais que os jornalistas trabalhem nessa questão de evitar a fake news, é muito importante, sei lá, você trabalhar nos seus grupos de família, em outros grupos, para evitar propagar informação falsa, né? Como eu falei no início, né, toda boato acaba surgindo uma notícia falsa. Então tome cuidado na hora de você divulgar alguma imagem que você não tenha certeza, segure essa informação, não divulgue, alerta seus familiares, até alerta os grupos que você está participando, para que se evite. Ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, com inteligência artificial e outros meios, vai se tornar cada vez mais difícil você apurar esse tipo de informação. Mas da mesma forma que a inteligência artificial ajuda a propagar, às vezes, uma notícia falsa com mais veracidade, a inteligência artificial também é capaz de colaborar e impedir que essas informações vão além. Theo, a gente tem algumas ferramentas de apuração que, claro, estão na mão dos jornalistas. Então, por exemplo, fazer aquela busca reversa para ver se aquele vídeo ele já não apareceu em outras matérias. Uma das coisas, tem dos modelos que a gente usou para checar aquela história da onça, por exemplo, foi esse. A gente viu que o mesmo vídeo já estava associado a uma outra matéria de 2024. Então é óbvio que essa mesma onça, esse mesmo vídeo, nesse mesmo momento, não apareceu aqui. Então a busca reversa é muito importante. O que eu acho, assim, é que já se criou uma cartilha que é comum, assim, tá muito na boca dos jornalistas, de desconfiar quando a informação é muito absurda, desconfiar das afirmações, não acreditar simplesmente porque você gostou ou não do que foi dito, do que foi visto, do que foi falado. Às vezes, porque fake news não é simplesmente não é um erro. Fake news é uma mentira contada com algum propósito. Quem divulga fake news tem o propósito de ou manchar a imagem de alguém, ou elevar a imagem de alguém. Existe uma filosofia, uma ciência por trás, uma pseudociência por trás das fake news. É uma estratégia, às vezes é uma estratégia política, não é uma estratégia correta, uma estratégia mentirosa, que usa da mentira. Mas é um artifício de política, de discussão de sociedade. Então o que a gente precisa fazer mesmo assim, é criar essa condição de desconfiar das informações quando elas são muito obscuras ou quando elas tendem a gente tende a concordar muito com ela ou discordar muito dela, né? Achar que é um absurdo e compartilhar. A gente precisa ter essa desconfiança. E assim, confiar no jornalismo profissional. Confiar na hora de ver o Fato Fake faz, mas a agência Luca faz também, o Aos Fatos faz também. São agências de checagem que são importantes e que a gente pode se municiar. Quando a gente vê um vídeo circulando nas redes sociais, a gente pode procurar esses lugares e ver se é de fato verdade.